seja muito bem-vinda a mais essa aula da Semana Sleep Tight. Eu sou a doutora Duina Baldiceira, médica cardiologista especialista em medicina do sono, e para mim é uma honra estar aqui com você, mãe, minha amiga mãe, que também passa pelas mesmas dificuldades hoje que eu passei lá atrás, quase 8 anos com o meu primeiro filho. Quero te dizer que para mim é uma honra, estou muito feliz, espero que você tenha captado a mensagem da primeira aula, e se você ainda não assistiu, volta, assiste o replay, vai ficar salvo ainda por uns dias, então não perca essa oportunidade de assistir, a depender da data em que você esteja assistindo essa segunda aula, e espero de coração que você tenha entendido que não é necessário que você seja perfeita, mas sim é necessário que você tenha entendimento basal de fisiologia, um conhecimento, e não esteja sozinha na hora de conduzir o sono do seu filho, para que você tenha essa leveza, essa segurança, possa simplesmente viver em paz e depositar as suas dificuldades em quem pode acompanhar você nesse processo. Para mim é maravilhoso poder ensinar você e saber que aquilo que eu passei tem o poder de transformar a sua vida também. Então vem comigo, vamos aprender hoje um material que vai mostrar para você que seu filho é único, que não precisa de tabelas, que não precisa de janelas de sono, que não precisa ser encaixado em métodos que não condizem com a necessidade, o temperamento do seu bebê e muito menos com o desejo da sua família. Então vamos lá? Vem comigo! Essa segunda aula é uma aula muito especial, uma aula de certo modo complexa, que eu sou chamada para ensinar pediatras. Eu costumo utilizar uma linguagem muito mais simples e acessível quando eu dou ela para mães, mas eu preciso que você pegue o seu caderninho para conseguir ir anotando e acompanhando. E na aula que vem nós vamos aprender sobre sono independente, que sei que é algo que você tem como um objetivo maior, muito provavelmente, fazer com que o seu bebê adormeça sem associações de sono. Então vai lá, assiste o replay da aula 1 antes de assistir essa aula, é muito importante que você não pule etapas. E só para lembrar você, ou caso você não tenha assistido, eu sou médica desde 2011, me formei em Santa Catarina, na Universidade do Vale do Itajaí, fiz residência médica em clínica médica, fiz residência médica em cardiologia, e fui a primeira pessoa do Brasil a se formar no Family Sleep Institute nos Estados Unidos. Fiz também a especialização médica em medicina do sono adulto e depois fiz em pediatria. E também sou mentora de pais num programa com mais de 11 mil famílias em acompanhamento. Sou mãe do Luca e da Bela, essas duas crianças lindas, e foram eles que transformaram a minha maternidade e me trouxeram aqui até hoje para ensinar sono para vocês. O Luca me ensinou tudo que eu sei sobre sono e a Bela me trouxe a leveza que eu precisava. Talvez você esteja nesse momento vivendo uma maternidade muito rígida, tendo a necessidade às vezes de se manter em casa, não se permitindo nenhum passeio, porque você não quer perder aquele pouquinho que você já construiu. Assim era comigo e com o Luca, mas quando a Bela chegou, eu percebi que eu não podia mais ter uma maternidade tão rígida. Eu precisava de leveza para poder criar os meus 2 filhos de uma maneira muito mais tranquila e ter a liberdade. Eu costumo dizer que eu construí o meu 80-20 da maternidade. Claro, não é 20% de dias com rotina, são 80% dos dias da semana, 5 de 7, com uma boa rotina, e eu deixo os outros 2 dias para a vida, ainda que os meus filhos durmam no meu colo, ainda que os meus filhos durmam na cama comigo. Isso não traz prejuízo à saúde deles, porque na maior parte do tempo eu tenho regularidade, e regularidade é o que tem de mais importante quando nós falamos de sono e de rotina. E lembrando vocês que os materiais complementares estão lá no grupo, não o grupo das Sleep Moms, mas o grupo da semana ST, em que vocês recebem todos os materiais relacionados aos temas que estamos conversando. Não deixem de preencher a análise de cronotipo de vocês, para que vocês consigam compreender melhor essa aula. É muito importante que vocês preencham. E claro, ajude uma semelhante. Pega o link dessa aula e já compartilha com uma amiga, porque
porque você pode mudar a vida dela com uma pequena informação. E isso vai ficar na sua conta quando você chegar diante de Deus. Eu fiz uma boa ação. Compartilhei com uma mãe e mudei a maternidade dela. E lembrar para vocês que nós temos poucas aberturas do ST Baby, o meu programa de sono para pais de bebês de 0 a 2 anos. E após o final dessa semana, nós teremos uma abertura de turma com vagas limitadas, porque o nosso acompanhamento é individualizado e nós preconizamos o bom atendimento, preconizamos conhecer vocês. Todas as mães que entram são por nós conhecidas, elas não fazem um curso sozinhas, elas preenchem um prontuário da mãe, um prontuário do bebê, recebem plano de sono e isso é utilizado durante o acompanhamento. Mas ali na última aula eu vou falar um pouco mais do programa, mas eu quero que vocês saibam que abrirá uma oportunidade para vocês ao fim dessa semana. E já prepare então um caderninho que você vai agora começar a aprender sobre rotina fisiológica, também sobre rotinas positivas, que são um dos nossos pilares do sono. E nós vamos entender por que a previsibilidade vai reduzir a sua ansiedade e a ansiedade do seu filho na hora de colocá-lo para dormir. Então, vamos começar a construir os 3 pilares de bons hábitos de sono. Então, o primeiro pilar no nosso método Sleep Tight é o pilar das rotinas positivas. Já vou explicar o que é. O segundo da rotina fisiológica e o terceiro do sono independente. O método Sleep Tight, ele é embasado nesses 3 pilares e é importante que todos eles sejam erguidos na hora de construir bons hábitos de sono. Um bebê não tem um sono de qualidade sem rotinas pré-sono. Um bebê não tem um sono de qualidade quando ele já tem ritmo circadiano desenvolvido sem previsibilidade da rotina fisiológica. E um bebê pode vir a desenvolver insônia do lactente se ele não tiver a habilidade de dormir sozinho, não tiver um sono independente. E para isso nós vamos erguer todos os pilares um a um até que seu filho esteja dormindo de um modo satisfatório e trazendo leveza e tranquilidade para o seu lar. Vamos ao primeiro pilar? Rotinas positivas. Então você deve estar se perguntando, mas o que é isso? O que são rotinas positivas? São pistas circadianas, ou seja, pistas ao redor de um dia que indicam para o cérebro do bebê, ainda de modo inconsciente, sem que ele perceba que você está conduzindo ele naquelas etapas, que ele deve adormecer em seguida. E isso é tão poderoso, os famosos rituais de sono, que eles sozinhos, eu vou mostrar um estudo aqui, são capazes de modificar todo o resto da noite, ainda que o bebê não adormeça de modo independente. As pistas circadianas enviam para o cérebro, lá para o núcleo supraquiasmático, relógio biológico, estímulos externos que fazem com que os genes de vigília, de ficar acordado, sejam desligados. E os genes de começar a dormir, os genes do sono, sejam ativados, ativando núcleos específicos no cérebro. Essas etapas, elas geram previsibilidade. Inicialmente, o bebê não percebe. O bebê muito pequeno, que ainda não tem, que seja 2 meses de vida, ou seja, ele não tem capacidade de aprender memórias declarativas, aquilo que nós estamos intencionalmente tentando fazer com que ele aprenda. Por quê? Porque ele ainda não tem marcadores que a gente vê lá na polissonografia, lá no eletroencefalograma, que são os fusos de sono, que mostram que um bebê abaixo de 2 meses é capaz de ter esse aprendizado intencional. No entanto, de modo inconsciente, o cérebro aprende. Então, se nós fizermos as pistas circadianas desde o início, essas etapas de rotinas positivas pré-sono, de modo muito consistente, o cérebro do bebê aprende sim a hora de se tornar sonolento. Então, nós temos o primeiro princípio, que é o da previsibilidade. E desde quando eu devo aplicar essas rotinas positivas antes do sono, esses rituais do sono? Eu perguntei para o Sr. Lip, o meu assistente inteligente, o melhor amigo da mãe, disponível para toda Sleep Mom que tem o ST Baby, quando que a gente deve fazer rotinas positivas? E olha o que ele me respondeu, fui eu que programei ele, obviamente.
que as rotinas positivas ou rituais do sono devem ser implementadas assim que a mãe se sentir preparada e tiver estabelecido a amamentação. Você não precisa sair da maternidade, a não ser que seja no seu segundo ou terceiro filho, preocupada em criar rituais do sono. Você deve sair da maternidade preocupada em nutrir o seu bebê, tanto de afeto quanto de alimento. O sono ainda acontece muito naturalmente nos primeiros 10 dias, se o seu filho não for como o meu. E nesse momento, essa é a prioridade. Então, você deve sim aguardar a sua amamentação estar estabelecida, não fornecer bico. As chupetas artificiais, os bicos artificiais, eles devem ser ofertados, se esse for um desejo dos pais, após 30 dias. Para ter certeza que a amamentação é estabelecida e nunca após 90 dias, ou seja, entre 1 e 3 meses. A partir de 3 meses, o benefício desse início, dessa necessidade dos primeiros meses já passou e antes há um risco muito grande de prejudicar a amamentação. E os rituais de sono devem ser realizados tanto para o sono diurno quanto para o sono noturno. No entanto, o ritual para a soneca geralmente é mais curto e simplificado em comparação com o noturno. E o que pode ser utilizado como ritual do sono? De modo geral, 3 a 5 etapas que você realiza de um modo muito básico e simples. Por exemplo, um bebê que faz 5 sonequinhas no dia. Você pega ele quando já tá dando o horário dele dormir, caminha pela casa, faz uma musiquinha ao pé do ouvido, cantarola ali no ouvidinho dele, vai até o local em que ele será colocado para dormir, dá a mamada ou então finaliza com um embalo e já temos 3 etapas. Caminhar, cantar, ir até o local, 3 etapas aqui, amamentar, 4 etapas. De preferência para o bebê muito pequeno, que ainda não faz associação, nós não temos preocupação em o bebê dormir ou não no seio. Por exemplo, um bebê abaixo de 2 meses que não faz associações do sono. Acima dessa idade, nós já vamos fazendo uma transição suave para que o treinamento de sono sequer seja necessário mais adiante. E aqui, ó, um estudo da Jodie Mingel, uma psicóloga PhD, sou fã dela, acho que ela é a maior publicadora em sono infantil no mundo, e ela avaliou 10.000 crianças, 10.085, modificando apenas o ritual. Todas essas crianças fizeram exatamente o mesmo ritual, utilizaram o mesmo creme na hora de dormir fornecido pelo laboratório e não foi conduzido o ensino do adormecer de modo independente. Elas não tinham necessariamente autonomia. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha. E olha só o que eles descobriram. Que rotinas positivas antes de dormir, rituais do sono, foram capazes de fazer com que os bebês dormissem mais cedo, tivessem uma latência, ou seja, um tempo para adormecer menor, tiveram menos despertares. Olha que interessante, só um ritual consistente, todo dia a mesma coisa, já reduziu despertares e uma maior duração do sono. Isso é incrível. Será que funciona na prática? Olha o que a Nadine, minha colega médica e aluna, mãe da Helena e da Clarice. Ela entrou primeiro com a Clarice e depois veio a Helena. Duni, eu nem acreditei na sexta-feira, após as tuas orientações e ajustes do ritual, quando a Helena foi acordada pro berço e dormiu sem chorar. Um pequeno ajuste pode fazer com que um bebê pare de chorar no ritual do sono e comece a ter um sono de maior qualidade. Eu tenho uma aluna que ela fez parte do programa com a primeira filha. Ela entrou quando ela tinha 1 ano, era 1 ano sem dormir. E agora ela entrou com um bebê recém-nascido novamente. Quando ela entrou, fizemos um único ajuste na rotina dela. No caso dessa mãe, ela tinha o interesse de ensinar a dormir de modo independente, mas o ajuste do ritual produziu algo tão maravilhoso, tão prazeroso para a família, que a criança passou a dormir a noite inteira e se mantém agora, quando já tem 2 anos e pouquinho, agora que já é uma criança, mesmo após a chegada do irmão, apenas com uma única mudança do ritual do sono. Então, muitas vezes nós entramos nos programas, ou no caso aqui, as mães entram no programa achando que possuem tantos problemas que precisariam de inúmeras modificações para que a gente consiga alcançar um objetivo de uma noite adequada ou de sonecas boas, quando na verdade pequenas mudanças são capazes já de produzir sono de qualidade. Então eu costumo trabalhar por etapas, porque a gente elimina o viés.
Será que foi a retirada dessa mamadeira desse momento do ritual? Ou será que foi porque eu ensinei a dormir de modo independente? A gente muitas vezes trabalha fazendo ajustes mais pontuais e aos poucos, porque às vezes um parafusinho que eu aperto já produz uma grande mudança. Entrar para o Sleep Tight nos ajudou muito a conhecer o sono do nosso bebê. Em 12 dias já vemos uma mudança enorme no sono dele. No sono noturno já dorme tranquilo depois do ritual e acorda somente 2 vezes para mamar. A Cristine, mãe do Ian, ela entrou quando ele tinha 40 dias. Hoje o Ian tem mais de 3 anos e ele segue dormindo bem. Você não tem ideia, a hora de dormir era um terror para mim. E para a pequena, 2 horas antes eu já estava nervosa. Quem nunca ficou com medo da hora de dormir? Eu tinha muito. Eu costumava falar para uma prima minha que o sol começava a baixar, eu já começava a me arrepiar. Por quê? Porque eu tinha muito medo dessa hora, da briga que era pro meu filho dormir. Agora é uma alegria para nós duas, teus ensinamentos valem ouro. A Cissa hoje tem 2 filhas grandes. Isso aqui foi quando a filha dela menor era pequena. E eu trouxe casos de pessoas que venceram e permaneceram vencendo, para que vocês saibam que sim, eles são duradouros, as mudanças. Só que essa sinalização das rotinas pré-sono precisa acontecer em horários corretos, em momentos em que há uma propensão para dormir. Não adianta eu fazer um ritual do sono no momento em que o meu bebê não está pronto. Ele não vai adormecer se ele não tiver pressão de sono e não estiver num momento do dia em que a regulação hormonal esteja propensa para que ele adormeça, o nível de alerta baixo. E é aí que entra a rotina fisiológica. E aí eu pergunto aqui pro Lipe, como podemos explicar para as nossas mães o que são momentos de propensão? Olha o que o Lipe respondeu para mim. Podemos explicar que o ritmo circadiano é como um relógio que regula os ciclos do sono e da vigília, de dormir e ficar acordado. Os momentos de propensão são períodos específicos em que o corpo está inclinado para o sono. Nesses horários, o nível de alerta do bebê, ou seja, a propensão para ele estar mais acordado ou mais adormecido, então tendem a diminuir, tornando mais fácil adormecer. Eu estou mais cansada depois do almoço, mais down. Respeitar esses momentos ajuda a estabelecer uma rotina muito mais natural e eficiente. E vamos entrar na nossa famosa rotina fisiológica, o assunto que eu mais amo porque é um método que nós criamos. No início, nós utilizávamos a rotina por ritmos biológicos, que é ensinada pelo Weisblum, mas eram horários muito rígidos, que não funcionavam para bebês muito matutinos. E depois que eu fiz medicina do sono e que eu aprendi sobre os cronotipos, eu adaptei. Nós temos uma base, essas 11 mil famílias acompanhadas possuem uma base de horários que foram preenchidos durante todos esses anos. E esses horários geraram gráficos que forneceram a inteligência necessária para que a gente entendesse os horários de cada cronotipo. E vocês vão entender que eu não criei isso. Eu apenas desenvolvi um método em cima daquilo que é fisiológico. E eu vou ensinar para vocês agora toda a fisiologia do sono. Então, prepare o cafezinho, se não for de noite, e vem comigo, porque o que você vai aprender aqui tem muito colega que não sabe. E demorou muitos anos para que eu mesma consegui simplificar isso para trazer para as mães. As minhas mães sabem. As minhas mães dão aula sobre isso. E você vai dar aula também. Então, por que rotina fisiológica? Porque fisiológico é tudo aquilo que respeita o ritmo biológico do indivíduo e trabalha de acordo com ele. Chega um determinado momento da vida do bebê que janelas do sono não são mais fisiológicas. É bem verdade que no início nós utilizamos as janelas do sono para guiar a rotina. Por quê? Porque o bebê ainda não tem o ritmo, o relógio de 24 horas com os níveis de alerta variando. E aí a gente precisa do quê? Precisa respeitar a tolerância dele acordado, que vocês chamam de janelas de sono. E para isso a gente vai aprender muita fisiologia. Então, vamos lá. Existem 2 mecanismos que regulam o sono. Um deles já está ao nascimento e ele tem um nome muito feio, mas para mim ele sai da boca como se fosse o nome de um filho, o drive homeostático. Também a gente chama de processo S ou pressão de sono. E aí pressão de sono fica mais simples de entender. É aquilo que pressiona o indivíduo a dormir. O que pressiona o indivíduo a dormir? Cansaço. Então o drive homeostático a gente vai chamar de tanque. O tanquinho do cansaço. Conforme eu vou me mantendo acordada ao longo do dia, o cansaço vai subindo.
vai subindo, eu vou acumulando. Existe um ponto, quando ele chega, que o bebê é pressionado a dormir. Então, awake, o bebê está acordado, a pressão de sono, o nível de cansaço, o tanque vai enchendo. Chegou no ponto que ele dormiu. O que acontece? O corpo começa a depurar, consumir, se desfazer, como acharmos melhor para entender, do cansaço. E ele vai reduzindo o tanque. Reduz. Chega um ponto em que não se tem mais cansaço para reduzir e nós acordamos e voltamos a acumular cansaço. E o outro mecanismo que regula o sono também tem um nome que para mim é maravilhoso. Eu chamo ele de o lindo, que é o drive circadiano, processo 6 circadiano ou nível de alerta. Essa curvinha maravilhosa, e esse gráfico é nosso, eu já vi que tem muitas pessoas que copiam ele para dar aula, mas ele tem nossa logo embaixo porque ele é nosso. Ele demonstra o quão acordado nós estamos aqui em cima e o quão propenso a dormir. No período da noite, quase chegando ali perto da manhã, é a nossa maior propensão para dormir. Aquele momento das 5 da manhã que o seu filho acorda você, é o momento de maior propensão a se manter dormindo. E Deus criou isso de modo tão perfeito que se não fosse isso, você não dormiria nada de noite. Então é preciso que seja no final do sono, quando você já não tem mais cansaço para depurar, que o menor nível de alerta aconteça. E aqui ao meio-dia, que é o horário mágico da rotina fisiológica de sonecas, temos uma queda importante do nível de alerta que nos ajuda a posicionar as sonecas. Então, o relógio interno ou drive circadiano é simplesmente um relógio que nos mostra o quão ativo ou lentificado estamos. E ele é regulado por o quê? O que regula esse nível de alerta? Os nossos hormônios, cortisol, TSH, melatonina e outros, e a temperatura do nosso corpo, que tem uma regulação, uma flutuação o suficiente para nos fazer estar mais acordados ou mais adormecidos. No meio-dia a gente come, e aí o que acontece quando a gente come? Todo o metabolismo corpóreo se direciona para onde? Para o sistema digestivo. E aí o que acontece com a gente? Cai a temperatura do corpo, porque aqui está mais aquecido, mas o resto do corpo está com uma temperatura menor. O cérebro, inclusive, tem uma redução do metabolismo e da oxigenação para priorizar essa área que está precisando mais agora e nós ficamos sonolentos. Há pessoas que não conseguem trabalhar se comem muito no almoço. Tamanha queda da temperatura, do nível de alerta e da sonolência que isso causa. Aqui no Brasil, nós não temos a cultura da cesta pós-almoço, né? Muitas de vocês gostariam que tivesse, né? E muitas falam para mim. Aí o que a gente faz? A gente toma um bom cafezinho ou um chá que expulsa o sono para lá. Só engana, tá? É um mecanismo de enganação. Isso eu posso explicar mais adiante ou em algum post. Ou deixa um comentário para que eu explique para você. E na cultura da cesta, eles fazem uma sonequinha nesse horário. Então varia muito da região do mundo em que você mora. E como que esses mecanismos regulam o nosso sono? Ao nascimento, apenas um dos processos está em vigência, que é o tanque de cansaço. A necessidade de sono do bebê é regulada por quão cansado ele está, quanto tempo ele ficou acordado e o quanto de cansaço acumulou. E o despertar do bebê ocorre quando ele está descansado ou com fome. Então, estes processos fisiológicos comandam o ciclo de dormir do bebê. Claro, não quer dizer que o seu bebê vai dormir. Você vai ter que adormecê-lo. Bebês raramente nascem sabendo dormir sozinhos. Nós precisamos ensiná-los ativamente e nesse início de vida, nós precisamos ajudá-los a dormir, porque eles não sabem como adormecer. Sabe a disquesia, em que o bebê não sabe como liberar o esfíncter, soltar gases, fazer cocô? É mais ou menos uma disquesia do sono. Eu acabei de inventar essa analogia, tá? Mas o bebê não sabe como se conduzir ao sono e a gente precisa ajudá-lo de alguma forma. E aqui está esse tanque de sono. Existe uma molécula, a adenosina, que ela é um subproduto da molécula que nos fornece energia. Quem fornece energia para nós é uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Conforme nós vamos vivendo durante o dia, a gente vai acumulando, por mais que a gente ficasse só deitadas, os nossos processos internos precisam de energia a nível celular. Então nós respiramos
e comemos, e isso fornece oxigênio e glicose para produzir o ATP. O ATP, cada vez que é quebrado, são 3 cadeias ali, unidas umas às outras, e cada vez que uma cadeia do ATP é quebrada, né, de um dos fosfatos é quebrado, isso fornece energia para a célula viver. E aí, no final de todas as quebras possíveis, sobra o quê? Um grupo chamado adenosina. E esse grupo chamado adenosina é o cansaço em si. Até 100 dias de vida, esse processo tem muito mais força. Os estudos mostram que é muito mais fácil regular o sono dessa maneira, guiando pelo tempo que o bebê tolera acordado, e um bebê da idade de até 100 dias de vida, 3 meses e meio, tolera entre 1 e 2 horas. Já saiba que se o seu bebê tem essa idade, com 1 hora você já tem que conduzir ele ao sono, né? Para que até 2 horas ele esteja dormindo e não tenha um pico de energia e fique ainda mais acordado. Mas depois dessa idade, a gente já tem que começar a ter regularidade. Ó, aqui o ATP, ó, a gente quebra essa ponte entre os grupamentos de fosfato, esse aqui é um grupamento de fosfato, e aqui, quebrando aqui, fornece uma energia imensa para a célula. E vai sobrar isso aqui, ó. Uma adenina com uma ribose. Estamos aprendendo química também. Essa molécula se liga nos núcleos que iniciam o sono, principalmente esse aqui, o VLPO, e começa o processo de adormecer se o bebê souber dormir. E se a gente souber conduzi-lo ao sono. E vamos ficando sonolentos. Então, o drive homeostático, o tanquinho do sono acumula e a gente vai ficando cansado. Se estivermos no horário de propensão, dormimos. Se estivermos fora dele, ficamos só para baixo. Então, sim, ele é o que determina as janelas de sono. É isso mesmo. Conforme o bebê pequeno fica acordado, ó, ele vai ficando acordado, o acúmulo pressão de sono, pressiona o bebê a dormir. Se você não conduz o seu bebê pequeno ao sono, ele ficará estressado, porque vai aumentando essa pressão de sono, até o ponto em que o corpo diz, o cérebro diz para o corpo, ei, parece que ninguém vai nos colocar para dormir, embora estejamos precisando. Ou seja, vamos precisar de mais energia aqui. E aí, o que acontece? Vem adrenalina, noradrenalina para dar um gás para o bebê e você perdeu a onda de sono. Não, você não é culpada disso. Você só não aprendeu ainda o ponto certo de colocar o bebê para dormir, que nem eu também não sabia. E aí, conforme o bebê dorme, ele vai reparando o cansaço, a adenosina, até o ponto em que ele acorda. Quando o bebê está dormindo, o tanquinho de sono, né, de cansaço, vai ficando vazio. Então, o drive homeostático, o tanquinho do cansaço, o que ele faz? O bebê dorme, repara o cansaço. Reparou? O bebê acorda. Está acordado? Acumula cansaço. Adormeceu, começa a reparar o cansaço. E o bebê passa o dia fazendo isso. Dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Quem é que dorme assim? Não é o recém-nascido? Qual que é o nome disso aqui? Sono polifásico. Sono polifásico é o sono do recém-nascido. Aquele sono de dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar o dia inteiro. Por quê? É regulado apenas pelo acúmulo de cansaço. Não tem nada ainda, nenhum mecanismo ainda que diga para esse bebê, ei, é hora de ficar acordado? Vamos esticar um pouquinho aqui. Ei, é hora de permanecer dormindo. Você já descansou um pouco, mas você vai ter que se manter adormecido. Alguma coisa tem que acontecer para que a gente consiga permanecer dormindo durante a noite e acordados durante o dia. Vai ter que surgir um mecanismo muito especial. Se não tivesse esse mecanismo, nós adultos não conseguiríamos sustentar a vigília. Teríamos para sempre um sono de recém-nascido. E aí que surge, a partir de um desenvolvimento que começa desde o primeiro dia de vida, já com evidências de que ele começa na gestação, de um modo muito primitivo. Eu falei na primeira aula através das pistas que você dá. O nível de alerta, o drive circadiano. E para que você entenda o que é esse desenvolvimento, dá uma olhada nessa imagem que eu acho a mais linda. Eu batizei ela de o caos do primeiro ano. E o que é o caos do primeiro ano? Isso aqui você observa 1 ano de vida de um bebê. Nessas imagens em azul, o bebê está dormindo e em branco ele está acordado. Observe que a necessidade de sono nos primeiros meses é muito maior que a necessidade de sono nos últimos meses do primeiro ano, nos últimos dias. E que o bebê no primeiro ano faz justamente aquilo.
dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Por quê? Porque é pelo tanque de cansaço que ele é regulado. Conforme você vai dando pistas circadianas, organizando horários, não ouvindo aquela baboseira de que o bebê deve dormir em livre demanda, acordar e dormir a hora que quiser. Não, gente, a mãe serve para isso, para guiar o filho. A mãe serve para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Eu não posso deixar o meu filho em livre curso porque tudo tende ao caos quando a gente deixa as pessoas por si mesmas. E um bebê não entende a necessidade dele. Igual colocar numa creche que diz, ele dorme quando tem vontade. Se uma criança pode decidir, ela vai decidir dormir? Não vai. Um bebê não vai. É a mãe suficientemente boa que direciona e guia o seu filho. Ele não pode entender as necessidades dele e ele não pode prever o sono de que precisa porque ele não nasce com essa habilidade. Então, conforme você vai guiando, o sono vai consolidando. E olha que interessante, ao final do primeiro ano, esse bebê faz às vezes uma, às vezes duas sonecas e ele continua acordando à noite. É porque esse bebê não tem autonomia? Não, é porque esse é um bebê normal. Todo ser humano normal continuará acordando de noite, por mais que tenha independência para adormecer. A diferença é que aqui ele permanecia acordado. Aqui o sono é maduro, sólido e ele logo volta a dormir, provavelmente sozinho. E a gente observa que isso acontece, tá pequenininho aqui para você ver, mas é por volta do 4º mês de vida que o sono começa a ficar muito mais regular, que é quando surge a melatonina. Para que o bebê desenvolva um ritmo circadiano adequado, nós temos que expor esse bebê à luz de um modo muito inteligente em horários adequados, desde o primeiro dia de vida, e o relógio, o núcleo supraquiasmático, ele é ativado quando o bebê é exposto lá na maternidade, porque dentro da barriga da mãe era tudo escuro. E a gente mantém ensinando esse bebê conforme nós vamos criando rotinas positivas pré-sono. O primeiro ritmo biológico de 24 horas que amadurece acontece mais ou menos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Por aqui, ó. Esse bebê deve estar com 2 mesinhos aqui, ó. Olha como o sono noturno era fragmentado. A partir de aqui já começa a consolidar muito melhor. Por quê? Porque ele desenvolveu o primeiro ritmo circadiano com 6 a 8 semanas, o de temperatura do corpinho. Nós dormimos quando a temperatura está baixa. Olha que legal. O pico da temperatura do corpinho, e eu falei que vocês iam aprender que nem médico, ocorre mais ou menos 2 horas antes do horário em que o bebê está pronto, o bebê e o adulto, tá? Para dormir. E a temperatura mais baixa, que o que mantém a gente dormindo é a queda da temperatura, o sono tem que acontecer aqui, ó, 2 horas depois desse pico, que é quando o seu bebê tá ali a todo vapor e você acha que ele não vai dormir de jeito nenhum. É aqui que o sono tem que iniciar para que ele tenha qualidade. Se você inicia no pico, ele vai ficar bem fragmentado. Se você porventura vence o pico e consegue fazer ele iniciar, né? E aqui é quando o bebê já reparou todo o cansaço, mas ele ainda consegue se manter dormindo. Por quê? Porque a temperatura do corpo é muito baixa e o nível de alerta também está muito baixo. Acontece que normalmente isso acontece muito antes do seu nadir. Então a hora que o seu bebê chama é geralmente aquela hora em que você está com a temperatura muito baixa, ali às 5 da manhã, e aí o seu bebê te chama, você amamenta, mas você não consegue mais voltar a dormir, porque a partir desse ponto mais baixo, olha o que começa a acontecer. Começa a subir e você não consegue mais adormecer de novo. O segundo ritmo que amadurece é o do cortisol. Esse que você tem medo porque as pessoas falaram para você que ele é do mal, que se ele sobe, o seu bebê vai ter um sono ruim, você vai ter um dia difícil. Eu quero que você saiba que ele é seu melhor amigo, que sem cortisol você não vive, nem você nem o seu filho. E ele tem um ritmo próprio, um ritmo dele, um ritmo ao longo do dia e tá maduro com 3 meses de vida. Olha só que interessante, ele se mantém baixo durante o sono. Ali, mais ou menos perto da meia-noite, a gente tem entre meia-noite e 1h o menor ponto, e ele sobe em torno de 30 a 60 minutos após o despertar.
que é exatamente aquela hora em que o seu bebê tem fome, sabe? Você tenta dar comida quando o bebê acordou e ele não quer. 30, 60 minutos depois o seu bebê tá com fome. Por quê? Porque subiu o cortisol, então não amamente o bebê quando ele acorda. Se ele já come de madrugada, espera um pouquinho. Se ele já toma café da manhã, levanta, leva ele para te ajudar a preparar. Em 30 minutos ele vai estar pronto para comer muito bem, porque tem esse pico do cortisol ao longo do dia. Só que não é uma curva linear, ó. Ele é feito de um monte de piquinhos. Ó, um piquinho aqui, outro piquinho aqui, e esse aqui é o que você menos gosta. É aquele pico junto com o pico de temperatura, em que o seu bebê parece que virou no giraia e que não vai dormir de jeito nenhum dali a pouco. No entanto, isso é fisiológico. No que cair isso aqui, a temperatura corpórea desce junto e ele vai estar pronto para fazer um soninho muito bom se você conduzir bem nesse momento. É o horário do choro no final do dia, que vocês chamam de hora da bruxa. Também pode ser conhecida como hora roxa, purple crying, witching hour. Perguntei para o Sir Lip por que os bebês choram nesse momento, né? E olha o que ele disse. Este leve aumento no cortisol geralmente acontece no final da tarde ou início da noite. É como se o corpo desse um último impulso antes de se preparar para o sono. Esse pico explica porque muitos bebês ficam agitados ou irritados nesse período, a hora da bruxa. É importante lembrar que apesar desse pequeno aumento, a tendência geral do cortisol ainda é de cair, ó. Ele vai aumentando, mas está sempre caindo. E veja só se você identifica o seu bebê aqui. Aumento da irritabilidade, choro mais frequente e intenso, dificuldade para se acalmar, resistência ao sono, agitação e hiperatividade. Esse é aquele momento que eles só querem ficar mamando, não é mesmo? E eu quero que você saiba que é o momento que você mais tem dificuldade de produzir leite. Deus fez tudo tão perfeito que nesse momento seu bebê está super irritado, você tem dificuldade de produzir leite, precisa de estímulo e o seu bebê é o estímulo perfeito para esse momento. Posso deixar o meu bebê nesse momento difícil ficar mamando o tempo inteiro? Deve. É isso que ele precisa nessa hora. Então agora nós já temos 2 ritmos circadianos amadurecidos e trabalhando num relógio de 24 horas. Mas ainda falta a nossa estrela da noite, a nossa amada melatonina, que fica num nível bem baixinho durante o dia. Esse gráfico não é fidedigno, mas eu achei bom para exemplificar. E alta no período do sono. Ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio da escuridão. Normalmente o pico dela é um pouquinho antes do menor ponto da temperatura, porque a melatonina muito alta que faz com que a temperatura caia. Então a gente chama de ponto de singularidade esse, ó. Tá lá em cima a melatonina, logo em seguida o menor ponto da temperatura corpórea. Eu já vi um colega falar que o pico era no início da noite. Não, no início da noite ela começa a subir e ela se mantém subindo até que 2 horas antes do despertar matinal ela está no seu pico máximo. E isso é muito importante para a gente que trabalha com distúrbios de ritmo. Eu faço muito distúrbio de ritmo no consultório. Então, os pacientes que possuem atraso de fase de sono dormem super tarde. Eu tenho meus adolescentes no consultório que dormem super tarde. Ou os meus bebês super matutinos. Todo bebê nasce essencialmente matutino. Mas eu tenho bebê que, além da genética e do fator ambiental, eles acordam 4 da manhã pro dia e dormem 4:30, 5 da tarde. E às vezes eu preciso fazer uso de terapias para fazer com que esse bebê atrase a fase de sono, para que ela comece a vir mais tarde. E esse ponto, essa curva de temperatura eu uso, porque atuar logo antes ou logo depois desse ponto é o que faz com que o bebê consiga corrigir tanto a vespertinidade, o adolescente, por exemplo, ou o bebê muito matutino consiga corrigir a sua matutinidade. Então, o sono é também sobre matemática. Então, lembra que eu falei que a gente teria para sempre o sono super fragmentado se não surgisse a estrela da noite, se não acontecesse algo que nos mantivesse dormindo no período em que a gente tem que estar dormindo, mas o cansaço já foi reparado? Olha quem vai nos ajudar.
Durante o dia, a pressão de sono vai se acumulando, por mais que o bebê durma, por mais que a gente descanse um pouquinho, vai acumulando a pressão de sono o máximo. E um pouco antes de dormir, ela tá no acúmulo máximo. Eu já tô super cansada, agora é 3 da tarde, quase 4. Eu estou bem cansada, embora eu seja vespertina, eu estou o dia todo escrevendo e gravando aulas. Eu já estou super cansada. O que me mantém acordada? O nível de alerta. O pico nosso da pressão de sono, o máximo nível de cansaço que a gente tem, coincide com o nosso máximo nível de alerta. O nível de alerta também sobe durante o dia. Aqui ele está sinuoso, mas essa pontinha é sempre maior. Então, quando eu estou muito cansada, o meu cérebro está muito alerta. E o oposto também é verdadeiro. Quando eu já reparei o meu cansaço lá embaixo, também o meu nível de alerta é muito baixo, Perto das 3 da manhã é meu menor nível de alerta, dependendo do quão matutino ou vespertino eu sou. O meu horário normal de acordar seria 8 da manhã. Meus filhos não deixam, obviamente. Mas o meu menor nível de alerta é às 6 da manhã. E ali eu já reparei boa parte do meu cansaço. O que me mantém dormindo? O meu nível de alerta é muito baixo, meu cérebro muito propenso a dormir. Então, não fosse o nível de alerta, esse drive aqui, a gente ia viver a vida como recém-nascido, dormindo e acordando, sem nunca sustentar sono e nem a vigília. Acontece que cada indivíduo tem o seu relógio, por isso eu sou contra o uso de horários fixos, dormir 9 e 14, a soneca 1 e soneca 2, como é muito conhecido quem faz rotina por regularidade de horários. Por quê? Porque existem indivíduos mais matutinos, indivíduos mais vespertinos e os indiferentes, intermediários. Você recebeu a sua análise de cronotipo do seu filho e você precisa saber que tudo para o seu filho vai acontecer mais à esquerda daquele gráfico se ele for mais matutino. Então, se eu antecipo 1 hora ou 2 do horário em que era a queda de temperatura do meu filho, isso vai fazer com que o meu filho tenha um sono muito fragmentado e fique acordando mais no início da noite. Se eu estico demais, o matutino não deve dormir após as 19, um bebê matutino. Se eu estico demais, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar muito cansado. E aí, esticar demais propicia despertares nas 2 primeiras horas de noite. Então, por mais que a gente use uma rotina regular, ela precisa ser uma rotina inteligente. Os indivíduos mais matutinos, eles são mais ou menos 25% da população. Aqui nós utilizamos o mid-sleep, é um conceito onde cai a metade do sono da pessoa para saber se ela é matutina, vespertina ou intermediária. Eu peguei de uma aula que eu dou para médicos, então ela talvez seja um pouco difícil de entender. Os intermediários, eles costumam ficar no meio desse gráfico e os vespertinos, o ponto mediano do sono cai muito mais tarde. E bebê tem cronotipo, por acaso, que você está falando tudo isso? Bebê tem ritmo circadiano? Depois de 100 dias de vida já tem. Então, com certeza, possui uma predileção por horários que é estabelecida genética e ambientalmente. E o Sir Lip respondeu o quê? Que existem 3 cronotipos diferentes e os seus extremos. Matutino, matutino extremo, intermediário, vespertino, vespertino extremo. Um matutino extremo é muito mais matutino. Os matutinos costumam acordar antes das 6 da manhã. Um bebê mais intermediário acorda até umas 7 da manhã, nunca antes das 6. Um vespertino, muito difícil que acorde antes das 7, muito difícil que durma antes das 8 da noite, o que seria considerado tarde para um bebê. Mas você muitas vezes tenta colocar um bebê vespertino numa rotina intermediária e ele simplesmente acorda muito. Quando você entende o ritmo dele e que ele não vai dormir antes das 8, 8 e meia, e você respeita isso, você tem o seu filho dormindo tudo o que ele precisa e dentro de um horário de segurança, porque a gente sabe que não importa o quão vespertino uma pessoa seja, até 12 anos eles não devem dormir após as 9 horas da noite. Por quê? Porque eu inventei isso na minha cabeça, quero colocar um peso na sua vida que dorme às 22? Não, a gente fala o que é melhor e você faz o que é possível na sua rotina. Muitas vezes os meus filhos dormem 21h30 e eu sou honesta em dizer, eles chegam tarde aqui em casa, chegam 7h15 da escola, por pouco tempo que vamos resolver essa situação. No entanto, dormir após as 21 horas causa um desbalanço de leptina e grelina que faz com que propicie 2,5 vezes mais chances de ser obeso ainda na infância.
Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe o quanto isso impacta nos primeiros 1000 dias de vida, o metabolismo adequado do seu bebê. E para montar a rotina de horários do bebê, a gente sempre leva em consideração algumas coisas. Por mais que ali dentro do curso nós tenhamos horários sugeridos para os bebês mais matutinos, intermediários, vespertinos, a depender do tanto de sonecas que vocês fazem e conduzem na rotina, é importante saber que individualmente nós ajustamos cada bebê, porque talvez o horário de um bebê matutino de 8 até 8h30 para a primeira soneca não seja prudente para o seu filho. Ele tolera um tempo maior acordado e o horário da rotina fisiológica dele vai ser entre 8h25 e 8h45, porque bebês a gente trabalha com conta-gotas. Ah, mas eu vou ficar presa ao relógio. Muito pelo contrário, você vai parar de fazer cálculo. O seu bebê certamente vai estar pronto para dormir naquele intervalo de tempo. E para o sono de qualidade acontecer, ele precisa acontecer nos momentos de propensão e cada indivíduo tem o seu. E se eu continuar usando as janelas de sono? O sono continua fragmentado, o sono continua irregular, pode haver um retardo no amadurecimento do relógio, porque você não ensina desde cedo o bebê a ter horários regulares, então ele se mantém num ritmo muito irregular ao longo da vida. E eu já recebi crianças de 3 anos ainda com uma rotina muito caótica, que nunca tiveram horário de sono noturno nem de sono diurno, ou seja, houve um atraso no ritmo. Vivendo em livre curso, isso é muito perigoso. Há muitos estudos que mostram que uma rotina sem regularidade propicia o desenvolvimento de doenças mentais, como ansiedade e até transtorno bipolar. Há um aumento na resistência para dormir e um aumento da ansiedade materna. Quem nunca parou e pensou, meu Deus, que horas eu coloco meu bebê para dormir? Muitas vezes eu pensei isso porque eu nunca tinha uma regularidade de horário. Então eu estava sempre perdida na hora de colocar o meu filho para dormir. E talvez essa seja a sua situação também. Você fica ansiosa e o seu bebê também, porque ele não tem nenhuma pista que gere previsibilidade. E se eu decido usar a rotina fisiológica, cujo um dos preceitos principais é a regularidade da ocorrência de horários, de acordo com o cronotipo, a gente começa a ter sonecas que saem sempre por volta do mesmo horário, não é fixo, são intervalos, por exemplo, entre 8h30 e 9, entre meio-dia e 30 e 1 da tarde, entre 15 e 15h30. E você sabe que se colocar antes é ruim porque não dorme, e se colocar depois passou da hora. Você coloca ali, é mágico, é natural. O bebê tem uma propensão maior para adormecer, mas a gente não vai descobrir esses horários de um dia para o outro, a gente vai devagarinho construindo essa rotina até que você venha e diga, meu Deus, eu levei para a igreja e dormiu na igreja naquele horário. Eu fui andar de carrinho, nunca dormiu fora e dormiu naquele horário. Claro, a gente ainda vai precisar do sono independente, mas você vai voltar para me dizer que simplesmente a sua vida mudou depois da rotina fisiológica. Haverá uma maior aceitação ao sono porque estará propenso para dormir, uma redução no tempo, justamente por quê? Porque é hora de dormir. E começa a acontecer o sono fora de casa com muito mais facilidade. O processo de autonomia às vezes é muito mais natural, especialmente nas sonecas, porque o bebê sabe que aquela é a hora dele dormir, ele se entrega mais facilmente ao sono. A minha filha nas sonecas, eu basicamente ensinei ela por um dia. Como ela tinha muita propensão para dormir nos horários dela, a rotina fisiológica, eu descia ela ao berço e ela já se entregava, porque ela estava pronta. E até hoje a Bela, no horário dela, ela assume a postura dela de dormir e dorme aonde quer que ela esteja. E isso reduz muito a ansiedade e o estresse materno. E é exatamente dessa forma inteligente que o ST Baby faz a rotina dos seus bebês. E você recebe horários lá no seu guia de sono, mas na condução do acompanhamento nós ajustamos para encontrar horários. E você mesmo, entendendo toda essa fisiologia e mais o que eu me ensino lá dentro do curso, porque isso aqui foi a ponta, né? Imagina o quanto tem um módulo todo de rotina fisiológica e tem um curso só de bebê matutino também. Você consegue entender os preceitos para você captar o horário do seu bebê. E será que funciona mesmo? Esses foram depoimentos voluntários que eu recebi quando eu abri uma caixinha perguntando para outras mães a opinião delas. E olha só, já comprei o Sleep Tight, sigo a rotina fisiológica e o sono da minha filha tem sido maravilhoso. Há 2 semanas me senti exausta, 2 semanas. Agora eu sou mãe Sleep Tight e meu filho dorme a noite toda. Com o Sleep Tight mais livre, horários previsíveis são libertadores. É isso! Eu sei que eu posso sair nesse horário. Eu sei que naquela hora o meu filho vai dormir. Graças ao Sleep Tight me sinto livre. É uma coisa que as mães do Sleep Tight sempre falam, que elas são livres.
Hoje bem mais tranquila, fiz o curso quando ela tinha 6 meses. Hoje em dia estou satisfeita, sou sleep tight, depois do sleep tight minha vida mudou. E esses são só alguns dos mais de 2.000 depoimentos. Isso quando eu escrevi essa aula. Nós já temos hoje muito mais de 2.500 depoimentos. E hoje você aprendeu como funciona o mecanismo básico da rotina fisiológica e na próxima aula a gente vai aprender métodos de conduzir o sono independente e você vai descobrir que não, eles não traumatizam, eles aumentam um vínculo entre você e o seu bebê. Que Deus abençoe a sua noite, o seu dia e eu te espero na próxima aula. Vai lá no meu Instagram e deixa um comentário sobre o que você achou desse conteúdo, curte e compartilha.